Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 55. Bons estudos! Na última teleaula, a gente viu que uma das partes fundamentais nos processos de retificação de peças é o rebolo, e que existem várias formas e tipos de rebolo. Então, como é que a gente escolhe o rebolo adequado? E depois de escolher, como é que a gente prepara ele para a usinagem? Preste atenção que a nossa teleaula de hoje vai mostrar tudo isso. Na teleaula de hoje, você vai saber como fazer a leitura no rótulo do rebolo dos seus elementos principais. Vai ver ainda como se faz a preparação do rebolo e vai conhecer os procedimentos para se evitar acidentes com as máquinas retificadoras. E então, tá pronto para conhecer mais sobre o rebolo? Então vamos lá que a teleaula de hoje está só começando. Como a gente viu, a retificação de uma peça se faz com alguns objetivos que vale a pena a gente retomar. Depois de usinada na furadeira, no torno, na plaina ou na fresadora, a superfície da peça pode ficar com rugosidades ou com saliências, assim como durante um tratamento térmico, em que as peças podem ficar ligeiramente deformadas e com as superfícies endurecidas. A retificação não só permite um melhor acabamento às peças, como também proporciona exatidão em suas medidas. Qualquer que seja o objetivo da retificação que se vai fazer, você vai ter que conhecer bem como escolher e preparar o rebolo. Portanto, a gente começa dando uma olhada na escolha do rebolo. Os rebolos sempre trazem este selo aqui que tem um código universal com letras e números que indicam suas especificações. Pois é, Silva, eu já tinha visto, mas não tinha entendido o que é que esse código significa. Esse código indica os parâmetros que devem ser considerados na escolha do rebolo adequado para o tipo de trabalho que você vai fazer. Veja, esses números aqui indicam as dimensões do rebolo, que neste caso são 200 milímetros de diâmetro por 25,4 milímetros de espessura, com um furo de 31,8 milímetros. Aqui nós temos a indicação de rotações máximas para este rebolo, que são 3.103 rotações por minuto. E aqui nós temos as especificações do tipo de abrasivo, tamanho do grão, grau de dureza, estrutura e tipo do aglomerante. Mas nós vamos ver isso mais de perto para vocês entenderem melhor. Vamos tomar como exemplo um outro rebolo. Aqui deste lado não tem mistério. Em cima são as dimensões do rebolo, diâmetro externo e espessura do rebolo e diâmetro do furo. Aqui embaixo, a rotação máxima do rebolo, 2.675 rotações por minuto. Deste outro lado tem este código. Começa com letras que indicam o tipo de abrasivo de que é feito o rebolo. Óxido de alumínio comum, óxido de alumínio branco, óxido de alumínio combinado, carbeto de silício preto e outros mais. A seguir, vem um número indicando o tamanho dos grãos. O grão pode ser classificado como grosso, médio, fino e ultra fino. A letra que vem a seguir indica o grau de dureza. Muito mole, mole, média, dura, muito dura e extra dura. Esse número indica a estrutura do material do rebolo, ou seja, fechada, média, aberta e muito aberta. E a última letra indica o tipo de aglomerante, vitrificado, resinoide, borracha ou metálico. Todos esses elementos devem ser levados em conta na escolha do rebolo adequado ao material que você queira retificar. Mas tem dois elementos que você deve conhecer bem: o abrasivo e o aglomerante. Vamos começar conhecendo os tipos de abrasivos. Estes rebolos aqui são feitos com óxido de alumínio. Nós vamos ter duas qualidades de material de acordo com a pureza conseguida na sua elaboração.
Este aqui, por exemplo, é o óxido de alumínio comum. Ele tem essa cor acinzentada e tem uma forma mais arredondada. Ele é utilizado para retificações de materiais com alta resistência à tração. É um abrasivo de alta tenacidade. Já este outro aqui usa o óxido de alumínio branco. Ele se distingue do anterior por ter essa cor branca e por ter uma forma mais alongada. Olha só a diferença entre os dois. O óxido de alumínio branco é mais quebradiço, por isso ele é utilizado em retificações de aços com alta dureza e sensíveis ao calor, e também em retificações que busquem um bom acabamento da superfície e menor tempo de execução. De uma maneira geral, o óxido de alumínio é utilizado em retificações de aços e suas ligas e também do ferro fundido, nodular e maleável, mas existem vários outros tipos de abrasivos. Como é o caso do carbeto de silício. Ele é mais duro que os óxidos de alumínio, sendo, portanto, mais quebradiço. O carbeto de silício pode ser reconhecido também pelas suas cores, preta ou verde. Os carbetos de silício de cor verde são usados nas afiações de ferramentas de metal duro, porque são mais quebradiços que os pretos e não alteram a constituição do metal duro. E os pretos são utilizados em materiais não ferrosos, não metálicos e ferro fundido cinzento. E o diamante, que é usado na elaboração de rebolos para lapidação e retificação de carbetos sinterizados. Ficou faltando, então, a gente conhecer um outro elemento fundamental do rebolo, o aglomerante ou liga. O aglomerante é o elemento que une os grãos, permitindo que o rebolo mantenha a forma e a consistência. É ele que dá as condições de execução do trabalho desejado e que faz com que o grão só se desprenda do rebolo quando já estiver gasto. A proporção e a qualidade do aglomerante, juntamente com o grão, vão determinar a dureza e o grau de porosidade adequados para os tipos de retificação. Vamos dar uma olhada nos aglomerantes mais usados. O aglomerante vitrificado é utilizado quando se deseja maior precisão de forma. Ele não sofre ataque ou reação química pela água, pelo óleo ou por ácidos. São usados geralmente em máquinas retificadoras com velocidade periférica de 33 metros por segundo, podendo em condições especiais chegar até 60 metros por segundo. Outro tipo de aglomerante bastante usado é o resinoide, feito à base de resinas sintéticas. Ele é usado em rebolos que atuarão em serviços pesados, tais como cortes e desbastes de materiais, em altas velocidades, que entretanto não deverão superar 80 metros por segundo. Finalmente, vale destacar os aglomerantes à base de borracha, que são usados em rebolos que atuarão no corte de metais e principalmente na função de transporte nas retificadoras sem centro ou centerless. Existem ainda os aglomerantes à base de goma laca e oxicloretos, que hoje são muito pouco usados. Bom, escolhido o rebolo adequado, a gente tem que prepará-lo antes de começar a retificação da peça. E é isso que a gente vai ver agora, a preparação do rebolo. O primeiro passo é verificar se o rebolo não está trincado. Para saber isso, basta levantar o rebolo assim, ó, pelo furo, e ir dando pequenos golpes com um macete se o aglomerante for vitrificado. Ouve só. Esse rebolo está bom, tá ouvindo? Ele produz um som leve, metálico. E esse outro aqui, ó. Esse outro está trincado, ouve só. O som sai apagado, abafado. Percebeu que está trincado, tem que trocar. Outra coisa, você não deve tirar esse selo aqui, ó, porque ele também serve para melhorar o assentamento, a fixação do rebolo, quando você for colocá-lo entre as flanges. O passo seguinte é balancear o rebolo e fazer a retificação dele, ou seja, deixá-lo mais plano, mais concêntrico e melhorar a superfície cortante dele. Esta retificação do rebolo também é chamada de dressagem. Mas só falar não adianta, né? Vamos ver tudo isso mais de perto. Antes de retificar o rebolo, ou seja, de fazer a dressagem, a gente tem que fazer o balanceamento. A gente começa montando o rebolo sobre o flange. Aí, a gente coloca o flange superior e junta os dois com esta porca de fixação. Feito isso, a gente coloca o conjunto sobre o eixo de balanceamento e este sobre as réguas de apoio do dispositivo de balanceamento. O dispositivo deve estar regulado para que todo o conjunto esteja no mesmo nível. Aí, é basicamente como balancear a roda de um carro.
Os flanges têm estas ranhuras e nelas é possível colocar contrapesos. A gente coloca 3 contrapesos. Estes pesos podem ser movimentados dentro da ranhura. Se um lado do rebolo estiver mais pesado, ele vai girar. Movimentam-se os pesos até o rebolo ficar parado, em 3 posições diferentes, uma a 120 graus da outra. O rebolo parando de girar nas 3 posições é sinal de que já está balanceado e é possível, então, fazer a dressagem. Para fazer a dressagem, fixamos o rebolo na máquina e esta ferramenta aqui, o diamante de retificação, fixamos nesta placa magnética, que está montada sobre a mesa da retificadora. A gente liga o rebolo e faz com que ele vá tangenciando o diamante. Assim. Isto várias vezes com pequenas profundidades de corte e avanço transversal da mesa lento. Observe que o diamante de retificação deve ficar em uma posição que, se ele soltar da placa magnética, não será puxado para baixo do rebolo. Assim. Você ligando aqui vai produzir a saída de um fluido de corte para resfriar o rebolo e o diamante. Só que você não deve ligar o refrigerante antes de ligar o rebolo, porque você encharca o rebolo e aí compromete o balanceamento. Mas veja bem, depois da dressagem é preciso fazer novamente o balanceamento do rebolo, para depois preparar a retificadora. Você deve prestar atenção num outro fator fundamental na preparação da retificadora: a velocidade de corte do rebolo e do movimento da mesa da máquina. A velocidade de corte do rebolo depende do tipo de aglomerante. Numa velocidade baixa, haverá desperdício do abrasivo e o trabalho vai render pouco. Uma velocidade muito alta pode provocar a quebra do rebolo. De um modo geral, para cada tipo de aglomerante você vai ter uma determinada velocidade indicada. O fabricante também dá as especificações. Isso tudo e mais outras informações sobre esse assunto você tem no seu livro de estudos. Dê uma boa olhada, hein? Bom, mãos à obra, Silva. Em que máquina eu começo? Peraí. Primeiro os mais velhos. Cadê a minha máquina, Silva? Rapazes, ficou faltando vocês aprenderem como proceder em caso de acidente e isso é fundamental, certo? Certo. Claro. Pois então, vamos até ali. Vamos até ali. Nesse tipo de usinagem, os acidentes em geral acontecem porque um rebolo se partiu, soltou lascas ou coisas do tipo. Pois muito bem, esses acidentes acontecem por vários motivos, dentre os quais uma trinca no rebolo por um transporte mal feito, uma montagem mal feita, muita velocidade, muita pressão no rebolo fino, tá? O contato brusco do rebolo com a peça, o uso, inclusive, de um rebolo muito duro. Pois bem, para evitar acidentes, vocês deverão seguir alguns procedimentos. Quando ligar a retificadora, ficar ao lado e não em frente ao rebolo. Obrigatoriamente, você deve usar óculos de proteção. Em trabalhos a seco, utilizar coletor de pó e máscara contra pó. E não usar roupas soltas. Agora, se infelizmente o acidente acontecer, você avise imediatamente, contando com o máximo detalhe de como ocorreu, quais os materiais que você estava usando. Só deixe um médico ou uma pessoa competente tirar o cisco ou a lasca do seu olho. E se for uma queimadura, procure também um médico, certo? A cabeça guarda algumas coisas, outras não, né? Então vamos dar uma olhada no que a gente viu hoje. Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a identificar as características de um rebolo pela leitura do seu selo. Viu ainda como é o processo de preparação de um rebolo, a verificação se está trincado, o balanceamento e a dressagem. E finalmente pôde conhecer os procedimentos necessários para se evitar acidentes com as máquinas retificadoras. Bom, a gente vai terminando a nossa teleaula de hoje. Não deixe de estudar no seu livro. Lá você vai achar tanto o conteúdo principal como informações auxiliares para você entender melhor o assunto. A próxima teleaula será sobre retificação plana. Não perca. Até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.